Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida. Graças aos patrocinadores, todos os dias estamos trazendo uma mensagem de Deus para todas as pessoas. Nosso carinho à equipe de Boa Vista Equipamentos, academias em geral, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores estão conosco Moda Vírus e Sebem Móveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Uma das coisas mais bonitas da Bíblia é que Deus se faz presente no dia da angústia ou no dia da tristeza. Às vezes, no momento diante da dor, muitas vezes somos tentados a pensar que Deus não está vendo. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Ele sempre está perto. Não sei o momento de dificuldades que você esteja atravessando hoje, mas uma coisa eu tenho a lhe dizer: Deus é contigo, Ele te sustentará. Persista, avance, nunca desista. Se te derem 1000 motivos para chorar, mostre a eles que você tem 1001 motivos para sorrir. Tudo na vida tem os dois lados da moeda. Um dia choramos, outro dia sorrimos. Um dia perdemos, mas outro dia ganhamos. A vida é como se fosse um campo com arquibancadas. Ou você interage e vai para o campo para perder ou ganhar, ou ficar apenas observando a vida passar. O tempo não para, meu amigo. A escolha é sua. Hoje a mensagem é para mandar todo o medo embora, amém? O medo é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. Se você fizer uma busca na internet para a palavra medo, vai encontrar muitas fobias que os seres humanos enfrentam. De fato, uma pesquisa no Google com a palavra medo lista 496 fobias. Quer saber algumas? A glutofobia, medo de tomar banho. A cluofobia é o medo exagerado à escuridão. Brontofobia, medo de trovões e relâmpagos. Sinofobia, medo de cães. Escopofobia, medo de estar sendo olhado. Falacrofobia, medo de tornar-se careca. Malaxofobia, medo de amar. Teofobia, medo de Deus ou de religião. Tonitrofobia, medo de trovão. Xilofobia, medo de objetos de madeira ou de floresta. Eclesiofobia, medo de igreja. E teofobia, o medo da religião. O medo é algo que todas as pessoas já experimentaram, mas é preciso lembrar que o medo pode ser bom ou ruim. Ele pode paralisar, pode consumir a vida de uma pessoa. E o nosso Deus, através de Cristo, manda embora todo o medo. Eu desejo ler um texto que encontramos no livro de Números, no Antigo Testamento, no capítulo 14. O texto nos diz assim: Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor
e não tenham medo do povo dessa terra, porque, como pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Moisés conduziu os israelitas do Egito, passando pelo deserto, e agora se aproximam da terra prometida. Moisés envia um pequeno grupo de homens para espiar a terra. Eles voltaram e deram o seu relatório a Moisés e a todo o povo. Falaram da beleza da terra, mas também que a terra estava cheia de gigantes. Josué e Calebe foram os únicos dos 12 espiões que não deixou o medo oprimi-los. Vemos claramente que o problema das pessoas foi o medo. Na verdade, a última parte do versículo 9 nos diz: não tenham medo deles. Hoje, desejo abordar 4 perigos do medo. O primeiro nos mostra que o medo faz olhar para trás ao invés de avançar. Em Números capítulo 14, diz o texto que as pessoas murmuraram contra Moisés. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Não seria melhor a gente voltar ao Egito ou a gente morrer em pleno deserto? Vemos aqui uma fé vacilante. O povo estava tão assustado que queriam voltar ao Egito. Eles queriam voltar ao cativeiro em vez de tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido. Muitas vezes nós agimos assim. Temos algo melhor chegando, mas queremos voltar para coisas erradas, coisas negativas. Os israelitas já tinham experimentado o medo. Não era algo novo para eles. Eles haviam estado no cativeiro como escravos durante 400 anos. Todos sabiam o que era escravidão. Eles não eram guerreiros treinados. Quando o povo viu os egípcios que vinham após eles, disseram a Moisés para deixá-los sozinhos e deixá-los retornar ao Egito. Mas Deus estava prestes a mostrar a eles o seu grande poder. O Mar Vermelho se abriu, os israelitas atravessaram por terra seca. E agora, pessoas estavam à beira da terra prometida. Eles estavam na borda das bênçãos que Deus os havia prometido. Mas então a sua fé começa a vacilar e começam a agir como fizeram quando deixaram o Egito. Amigo, se você permitir que o medo te controle, ele o levará a recuar em vez de avançar. Um foco errado, em vez de olhar para frente, era o que estava acontecendo. As pessoas estavam olhando para trás. Aqui as pessoas estavam face a face com o seu futuro. Eles estavam prestes a ver Deus dando-lhes a recompensa que tanto sonhavam. E tudo o que eles pensam naquele momento é sobre o passado. Às vezes nós permitimos que algo ruim que aconteceu no nosso passado nos impeça de avançar para o futuro. Pode ser um relacionamento ruim, uma dor profunda ou uma perda dolorosa. Se nós continuarmos com o foco no passado, nunca seremos capazes de avançar em nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo nos dá alguns conselhos em Filipenses, no capítulo 3 e o verso 3, quando diz assim: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O medo faz olhar para trás ao invés de avançar. Mas também o medo faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Nos esquecemos do poder de Deus. O povo tinha visto as pragas que Deus enviou ao Egito. Eles tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho para que pudessem passar. Eles tinham sido guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite.
O povo tinha visto Deus fazer algo incrível, coisas milagrosas. E agora, por causa do medo, eles tinham se esquecido de tudo que Deus tinha feito. Eles estavam oprimidos pelo medo que só pensavam neles mesmos. Você também está com medo? Você está preocupado demais sobre alguma questão da sua vida? Jesus tem o poder para afastar completamente esse medo agora. Meus amigos, é bem isso que o medo faz. Ele nos faz esquecer o poder de Deus, a presença de Deus em nossa vida. Nós nos concentramos em nossos problemas ao invés de nos concentrarmos no poder de Deus que nos livra, que nos conduz. É por isso que o salmista Davi disse lá no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nunca esqueça que temos a maior ajuda possível à nossa disposição, todos os dias. Por que então ficamos com medo? O salmista declarou que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a tua força, o Senhor é a vida abundante que agora mesmo pode e quer te ajudar. Quando os malvados adversários se levantam contra a tua vida e investem contra você, você pode ter a confiança que Deus está te cuidando, Deus está te dando a verdadeira sabedoria. O salmista Davi continuou dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar todos os dias na tua presença. Com facilidade, nos esquecemos da provisão de Deus. Eles tinham visto cair comida do céu e fluir água das rochas. Deus tinha sustentado eles por 40 anos de peregrinação no deserto. Nunca houve uma necessidade que Deus não houvesse suprido. E ainda com medo, eles esqueceram a provisão de Deus. Meu desejo é que estejamos conscientes hoje do quanto somos abençoados por Deus. Não podemos deixar que o medo nos faça esquecer as bênçãos de Deus para nós. Devemos usar os nossos medos para nos motivar a realizar grandes coisas para o Senhor. Deus ainda faz grandes coisas. Você acredita nisso? Ele ainda faz milagres. A Bíblia nos promete, como está em Filipenses 4:19, que Deus haverá de suprir cada uma de nossas necessidades. É assim que eu creio. É por isso que estou pregando dessa forma para você nesse programa. Em terceiro lugar, aprendemos que o medo faz viver com divisão no amor e nas amizades. Esse texto em Números, capítulo 14, nos mostra várias consequências negativas que foram surgindo. As pessoas estavam divididas e vemos que, inclusive, eles consideraram a possibilidade de apedrejarem Josué e Caleb por seguirem o desejo de tomar aquela terra nova que estava logo à frente. O que causou essa divisão? O medo. Josué e Caleb desejavam apoderar-se das promessas de Deus, mas as pessoas estavam tão temerosas que não podiam acreditar que eles eram capazes de assegurar a promessa de Deus. O medo provoca divisão e também uma tendência a pessoa ter desconfiança. Ficamos céticos das opiniões dos outros e duvidamos dos motivos dos outros. O medo divide, mas o ardente amor une. Nesse texto, vemos como o medo causa divisão nos relacionamentos. Hoje mesmo a realidade é essa. O medo causando a divisão em casamentos, amizades e também no ambiente de trabalho. Através desse programa, tenho uma proposta para você.
Vamos trocar o medo pela coragem. O casamento depende da coragem e nossas amizades também. A nossa saúde espiritual depende também de trocar o medo pela coragem e enfocar o melhor de Deus para a nossa vida. Nós nunca iremos chegar a grandes alturas para o Senhor se estamos constantemente vivendo com medo de onde Sua vontade pode nos levar. A vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a graça de Deus não pode mantê-lo. Devemos simplesmente amar o Senhor e deixar Ele nos levar onde Ele quer. O medo nos faz olhar para trás ao invés de progredir. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez da fé. O medo nos faz viver com divisão no amor e nas amizades. E, finalmente, o medo nos faz esquecer o plano de Deus para a nossa vida. Em Números 14, esse texto nos traz muitas lições. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Meus queridos amigos e irmãos, o medo cega. Eles reconheceram que Deus os levou até ali. Mas o medo os levou a deixarem de lado a fé na promessa de Deus e substituí-lo com a mentira de que eles não eram capazes de tomar a terra que Deus havia prometido. O medo é uma das ferramentas favoritas do diabo para amarrar. Meus queridos, Deus não é um Deus do medo. Satanás é o autor do medo. Seu desejo é manter-nos sempre com medo, porque assim não vamos seguir e fazer a vontade de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 7, temos uma poderosa notícia, quando a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Deixe-me perguntar, você percebe que tem poder ou medo? Deus tem grandes planos para a sua vida e para a minha também. Não podemos deixar que a mentira do medo impeça esses planos maravilhosos acontecerem. Os planos de Deus nos levarão a lugares que nunca poderíamos ter imaginado, mas o medo é o maior obstáculo. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Não devemos deixar que o medo esteja entre nós e os propósitos de Deus. Então, vamos manter os nossos olhos firmados sobre a nossa missão. Olhos em Jesus Cristo, pois Ele é o autor e consumador da fé. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida, repreendendo todo medo, toda aflição, todo o horror que tenta cercar a tua vida. Se possível, feche os seus olhos. Poderoso e soberano Deus, trouxemos mais uma mensagem de fé, uma mensagem para encorajar todas essas pessoas a vencerem o medo através da fé, através da confiança. Aprendemos através desta mensagem que os nossos irmãos, quando foram tirados lá da escravidão do Egito, peregrinaram pelo deserto, mas chegando bem pertinho da vitória, da terra prometida, eles tiveram medo. Deus, em nome de Jesus, através desta oração, eu expulso o medo desta casa, desta família, desse coração. Repreendo na autoridade do Filho de Deus, Jesus Cristo, toda a aflição que tem gerado essa fobia, esse pavor. Ó Deus, que a Tua presença nesse momento traga a renovação, o encorajamento necessário para viver uma vida feliz, uma vida tranquila, cheia de paz. Eu repreendo também, através desta oração, o medo que essa doença, que essa dor, que essa aflição tem gerado nesses últimos dias.
profetizo a bênção de Deus, a alegria do Senhor, a cura acontecendo nesse momento, a cura da depressão, a cura do câncer, a cura de todo e qualquer vírus que tenha aparecido. Creia, meu amigo, e receba, através do nome de Jesus, a tua bênção. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham através do programa Com Fé é Possível. Aqui na tela está um canal que pode servir de grande bênção tanto para você quanto para a nossa equipe do programa Com Fé é Possível. Algumas contas que você poderá fazer um depósito, uma transferência de qualquer valor e estará nos ajudando muito para que continuemos nessa missão de pregar a palavra de Deus. Também nós queremos lembrar que todas as quintas e domingos à noite nós temos encontros, cultos a Deus no auditório da Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim, na rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Somente alertamos que é necessário você agendar a sua participação, pois temos um número limitado de lugares para poder receber, com todas as restrições, com todos os cuidados que são necessários nesse tempo que estamos vivendo. Está aqui na tela o telefone para você também interagir conosco. Mande o seu pedido de oração, mande a sua mensagem, como você está recebendo o programa Com Fé é Possível. Contamos com a sua participação e também com o compartilhamento desta mensagem para aqueles que você acha que precisam ouvir uma mensagem de Deus. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.